Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E aqui em nossa bancada, com muita honra, nós temos pela segunda vez o doutor Roberto Florentino da Silva, ele que é psicólogo. Queremos aqui agradecer a presença e até porque o assunto que nós vamos abordar no programa de hoje é um assunto tanto espinhoso, que foi manchete em toda a imprensa falada, escrita, televisionada do Sudoeste Paraná e também a nível de Brasil, que é o caso do Gilmar Rolon, que cometeu esses crimes bárbaros aqui em Francisco Beltrão, assassinando famílias e ficando por 3 anos foragido no mato, próximo à região onde ele morava. Esse assunto trouxe bastante polêmica e nós aqui do programa de Fato não podemos deixar de fazer esse debate e essa discussão. Por isso, eu já começo perguntando para o senhor, doutor, numa questão psicológica, que fatores são esses que poderiam ter motivado ao Gilmar Rolon a cometer esse assunto bárbaro contra a própria família? Obviamente, é um prazer estar aqui, Adir, Madruga. É muito difícil chegarmos a um motivo ou o que motivou isso. Eu acho que a pergunta seria assim, como um ser humano faz isso? E o ser humano faz isso. Então, está na essência humana cometer violências. Claro que a sociedade, a moral, a religião, e tudo isso tenta organizar-nos, organizarmos-nos socialmente para que isso não ocorra, mas a violência é implícita ao ser humano, na questão de sobrevivência, na questão de defesa, quando ele é acuado, quando ele tem que se defender, ou quando tem que sobreviver simplesmente. Então, o que dispara isso é muito particular, é quase como se fosse um universo. Quando perguntas assim, quais são os motivos psicológicos de um crime desse? É quase que uma galáxia as motivações que o condicionamento, a educação, tudo isso que foi se formando na mente de uma pessoa assim, é quase um universo único, é muito pessoal. Então, é muito difícil definir o que motivou isso. Ele estava com raiva, ele estava magoado, ele estava humilhado, É muito difícil dizer. Agora, eu acho que a gente tem que partir assim, seres humanos cometem esse tipo de violência? Infelizmente, sim. Nas mais diversas situações. Claro que o caso do Rolon aqui, na nossa cidade, mexe muito mais. Por quê? Porque era uma pessoa que estava ali, tendo uma vida normal, tinha todo um relato das entrevistas, que ele era catequista, líder comunitário, amizade, jogava futebol, ou seja, uma pessoa absolutamente normal na sua comunidade, de repente, mata o próprio pai, mata a família e tal, e mais uma menina inocente na parada. E como é que ele faz isso? É muito difícil determinar como. É muito difícil dizer o que motivou. Agora, com certeza, tem uma disfunção psicológica atuando aí, no mínimo, na maneira dele perceber o outro e perceber o mundo. Roberto, nós seres humanos, temos alguns valores, alguns princípios, não sei se seria esse o termo, onde nós somos criados a respeitar pai e mãe. Segundo, proteger nossos filhos. E uma terceira condição, que me parece, é você conviver socialmente, respeitando as leis dos homens. Gilmar Rolon desrespeitou essa condição, matou o pai, a paulada. Ele não protegeu os seus filhos, matou os seus filhos, mas me parece que ele tinha uma consciência plena de que aquilo que ele fez era algo errado, tanto é que ele se escondeu da lei dos homens. Falar em problema psicológico pode ser algo parcial, mas não total. Ele tinha consciência de que aquilo que ele fez era errado. Eu acho muito difícil de medirmos o nível de consciência de uma pessoa. Obviamente, o caso do Rolon deve ser levado à perícia, perícia sobre a sanidade mental. Alguém vai alegar insanidade mental. E aí entramos na parte jurídica, Essa é a defesa. Que é a questão legal. Então, qual é a grande discussão legal que ocorre nesse caso? Se ele é imputável ou inimputável, se ele pode sofrer a pena ou não sofrer a pena. Então, se por acaso for constatado que ele tem alguma disfunção psicológica, ele teria que ir num lugar qualquer, num manicômio tal, ou numa clínica,
recuperar-se para depois ter o direito da ampla defesa, como, né, vocês advogados sabem disso, mas a questão da ampla defesa. Então ele não pode ser imputado se estiver fora da sua consciência. A questão de determinar se ele está fora, ou se apresenta algum sinal de demência, ou algum transtorno psicológico, alguma disfunção psicológica, teria que fazer laudos, exames e tal mais apurados. Então é muito difícil dizer se a pessoa, por exemplo, é psicopata. Uma pergunta, esse cara é um psicopata? Exato. Não dá para dizer. Tudo indica que não. Pelas reportagens que saíram, ele tinha uma vida normal, tal, que a psicopatia manifesta-se mais cedo, desde a infância e tal, e ele tinha uma vida normal, líder comunitário, tal, catequista e tal. Dá a impressão que não, e todo mundo diz que ele era muito bom, ele acalmava as brigas, né? Um compadre dele falando, ele era mais calmo dos irmãos quando mexia com as namoradas, ou briguinha de futebol, ele era o que acalmava, tá? Então, os relatos tendem a dizer que não. O crime é um absurdo, com certeza a pessoa para fazer isso tem uma percepção errada, ou diferente, ou distorcida da realidade. E os transtornos psicológicos basicamente são isso. Agora, Roberto, uma questão até que saiu na imprensa, o rádio, televisão, jornal, aí noticiaram uma situação, o Madruga também acompanhou isso, onde ele disse que com 12 anos de idade ele já tinha um objetivo firme de se vingar e tirar a vida do pai dele. Ele me parece, pelo que ele relata, ele perseguiu esse objetivo até que isso acontecesse. E quando aconteceu isso, ele mesmo disse que matou a própria família para que a família não tivesse vergonha do ato dele. Vergonha do ato dele. E também da situação financeira, de estar devendo e tal, né? Pelo menos, como eu digo, o que eu estou citando aqui é o que eu vi na reportagem, não tenho essa... Então ele não vivia num grau de inconsciência, alguma coisa assim? Ele tinha plena consciência e ciência daquilo que ele estava fazendo. E de que aquilo era errado, tanto é que ele sabia que a família teria vergonha do ato. Mas, por exemplo, matá-los não seria o melhor caminho, né? Se ele estaria com vergonha, tem um jeito diferente de consertar a vergonha de alguma outra forma. Ou seja, não dá para dizer que existe consciência aí. Existe um ato, né? Um surto psicótico, a pessoa saiu da realidade naquele momento. A análise que ele fez não é socialmente aceita. Ele saiu da normalidade. Agora, dizer o que é normal e o que não é fica muito complicado, mas com certeza a análise que ele fez não é normal. Pelo menos na nossa sociedade não é normal. Existe uma disfunção. Quando eu falei dessa percepção distorcida da realidade, é isso que dá um medo exagerado. A pessoa fica com pânico. A pessoa acha que nada vale a pena, entra em depressão. É sempre uma percepção das coisas muito própria, muito pessoal, que leva a pessoa a ter aquele transtorno. Então, no caso dele, possivelmente existe um histórico um pouco mais grave de maus tratos na infância. Para chegar a esse ponto, os maus tratos não foram assim tão suaves. Não, existe alguma coisa tal. Então, vamos partir. Podem ser maus tratos reais, ou ele pode achar que foi maltratado. Por exemplo, tem um filhinho que é o queridinho do papai, tem um que não é. Esse que não é pode achar que foi maltratado. Então, o maltrato aí não precisa ser necessariamente físico, psicológico ou sexual, abuso e tal. A pessoa entendeu que foi maltratada, já dá um problema sério. E se foi, no caso dele parece que foi, tinha açoiteira, tinha que comer terra, algumas coisas meio esquisitas. E isso vai trazer trauma, sem dúvida nenhuma, no futuro, né? Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando do Dr. Roberto Florentino da Silva, ele que é psicólogo, tratando aqui, claro, debatendo sobre o caso do Gilmar Reolon. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISAnet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site consisanet.com. Com CISAnet.
A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Magrão, 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 Magrão. Francisco Beltrão tem lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Iniciamos o segundo bloco no Programamento Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Roberto Florentino da Silva, ele que é psicólogo. Então, Roberto, precisa entrar nesse assunto, resgatar um pouco a conversa que o Adir fez no primeiro bloco. O Rolon tem dado depoimento que ele matou a família para que a família não passasse vergonha e que não sofresse. Era o jeito... Em consequência dos atos cometidos por ele. Inclusive matando o pai. Sim, já havia acontecido. Essa situação dele é uma forma dele de gostar dele? Da família? Eu acho que nós não podemos entrar nesse terreno, Madruga, de que poderia ser uma forma de amor ou de proteção. Sim. Quem ama, cuida. Né? Quem ama, não mata. Eu brinco muito com esse sentido. Amor não é um pensamento, um sentimento que me tomou, que me deixou. Amor é comportamento. Quer saber se alguém te ama? O que essa pessoa fez por ti nos últimos 6 meses? Simples assim. Fez. Não é o que ele sentiu, chorou, pensou, falou. O que a pessoa fez por aquele que ama. Então, amor é comportamento. Quem ama, cuida. Nesse caso, não podemos nunca falar em amor. Isso é instintivo. Porque o próprio animal, ele protege. A proteção. Amor é um conceito muito vago, digamos assim, é difícil de trabalhar o que é o conceito do amor, porque você pergunta, o que é amor? Cada cabeça tem uma sentença. O amor é um conceito vago. Amor para mim é não sei o que, amor é... Então fica muito difícil, por isso que eu digo, são conceitos vagos. Agora, o instinto de proteção com as crias é normal, e o instinto de sobrevivência, você fazer algo para sobreviver, também é normal, né? Isso é humano. Então é natural que os pais tendem a cuidar dos seus filhos, suas filhas. É instintivo, sim. E tem toda a coisa social adquirida socialmente, que não, tem que respeitar pai e mãe, não sei o que e tal. Isso é social, é cultural. A gente também assimila isso. Mas na concepção do Rolon de defender a família, não era uma forma dele demonstrar a apreensão e a defesa da família cometendo esse ato, doutor? Na concepção dele? Ele não defendeu a família, ele matou a família e incendiou a família. Então não dá para dizer que ele, em momento algum, houve uma proteção. O que há, e pode-se falar nisso, e os laudos e os exames devem dizer, se ele estava consciente ou não. É difícil até afirmarmos se ele teve consciência, como você me perguntou. Ele tinha consciência do que estava fazendo? Ele tinha consciência quando viveu 3 anos no mato lá, ele não é muito dedicado, ele não tem uma persistência. Ele jurou o pai de morte aos 12 anos. Será que ele tinha consciência e tal? E foi até conseguir fazer isso e tal? É muito difícil falarmos em consciência ou não. Isso tem que ser apurado com laudo para ver. Agora,
no mínimo um surto psicótico que ele teve naquele momento, que ele resolveu fazer isso, na resolução de fazer isso. Ele pode até ter o sentimento de proteger ou de passar vergonha, mas o que ele optou por fazer, aquilo está descontrolado, é um pensamento descontrolado. Agora, Roberto, quando tu fala em laudo, de fazer uma análise, alguma coisa, não é um exame laboratorial, um exame científico. É extremamente subjetivo quando tu falar em laudo psicológico, né? Alguém vai achar ou não, de acordo com o comportamento dele. Não, digamos que nós temos assim uma certa dificuldade, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, né, na medicina e na psicologia, hoje em sabermos, porque nós não conseguimos tirar. Quando você quer saber se está com glicose demais no sangue, você dá uma furada aqui e mede a tua glicose. Põe um negócio matemático. Mede o batimento cardíaco, não precisava bater. Médio. Agora, nós não podemos tirar uma fotografia, aí você está com depressão, você está com pânico, você é psicopata, isso não existe. Então, as doenças mentais ainda são muito vagas. Ela é avaliada pelo comportamento. Nós temos agora, não é também, os laudos são existem muitos testes que apuram muita coisa. Então, muita coisa já foi estudada e nós temos uma base científica hoje, tanto na medicina psiquiátrica como na psicologia, de saber o que está acontecendo, assim, não a ponto de prevenir ou saber o que está acontecendo como matematicamente. Mas existe muita coisa já que é possível ser apurado. Agora, Madruga, uma coisa que a gente, inclusive, já abordou aqui outras vezes em programas aqui, o problema da depressão, né? Depressão, hoje em dia, como diz, a depressão mata. Mas, normalmente, a depressão leva a própria pessoa que sofre da depressão numa situação assim de entrar para baixo. Roberto, a questão do Gilmar Riolon pode ter sido um caos, uma situação depressiva? Ele pode estar vivendo numa situação de depressão? Levaria isso? E uma depressão poderia fazer com que ele sobrevivesse 3 anos no mato, próximo da cidade, mas ao mesmo tempo isolado do convívio social? Podemos entender, como eu disse, não dá para afirmar nada sem fazer um exame, sem conhecê-lo e tal, mas, hipoteticamente, pelos dados das reportagens e tal, com certeza pode ter havido um episódio depressivo, ele foi desanimando-se com os negócios, alguma coisa, ou com os maus tratos na infância, essa coisa pode ser mais antiga. Mas vamos supor, pode ter havido sim um quadro depressivo e a depressão pode levar a surtos psicóticos. Então a própria depressão pode ser o pano de fundo para um surto psicótico. Sim, existe a depressão psicótica também. Então a depressão facilitaria, digamos assim, o surgimento desse surto psicótico, ou seja, a pessoa fica ausente da realidade, ela perde contato com a realidade. Então poderia haver um momento psicótico, um momento em que a pessoa perdeu a consciência da realidade. A morte do pai dele, o assassinato do pai dele, o assassinato da menina, o assassinato da família, ele podia estar sob um surto psicótico. Um surto psicótico, sim. Poderia, estamos falando hipoteticamente aqui, mas sim, ele poderia ter uma depressão e estar sob surto psicótico naquele momento que cometeu os atos. Agora, você diz assim que nesse momento do momento que ele cometeu esses atos, ele estava no momento psicológico, mental, de consciência fora da realidade. Com certeza. A pergunta, então, e nesse período, logo após esses crimes que ele cometeu, que foi convivendo no mato, se isolando, como ficou a mente desse rapaz nos primeiros dias que ele se isolou da sociedade, ou seja, que ficou vivendo fora da realidade? Poderíamos dizer assim, Madruga, ele de uma certa maneira, ele regrediu socialmente, ele quebrou normas sociais, matou pessoas, quebrou normas sociais e regrediu a um estado primitivo, como se fosse um animal, um índio, né, vivendo do que o campo lhe dá ali. É uma regressão primitiva. O que ele realmente perdeu? Ele perdeu o contato social com as outras pessoas, mas a sobrevivência ele continuou garantindo, né, com as melancias, a abóbora e tal, matando o gado lá, as cabeças de gado, ele foi buscar a carne, a comida e tal. Ele viveu de um modo primitivo. Agora, como é que estava a mente dele nesses 3 anos? Será que ele estava com depressão? Não estava? Estava fugindo? Sentiu remorso? É muito difícil apurarmos isso. Agora, com certeza tinha muita coisa na cabeça dele. Mas socialmente ele simplesmente regrediu para um estado mais primitivo, de não ter contato com mais ninguém. Mas, doutor, eu preciso chamar aí o nosso segundo intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. E estamos falando com o doutor Roberto Florentino da Silva, ele que é psicólogo.
Mafessone Retífica de Motores e Distribuição de Peças. Excelência no atendimento e qualidade total no serviço executado. Mão de obra capacitada. Mafessone Retífica de Motores. Fone 3524-4720. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar, mais próximo para você e mais longe. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no Programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Roberto Florentino da Silva, ele que é psicólogo. Doutor, voltando aqui no caso do Rolon, que é o objeto desse tema da discussão do programa de hoje. Pergunta é, doutor, Rolon, ao cometer esses crimes bárbaros, digamos de passagem, sem dúvida, ele estava de estado de consciência normal ou não? Não posso responder, a não ser fazendo um laudo, uma perícia muito bem feita e tal, e nem estou capacitado. Nós temos que pegar uma equipe de psiquiatra, psicólogo e tal, e fazer todo um arranjo, rever todo o histórico dele e tal. Ou seja, toda uma análise muito bem feita. Para chegar e determinar isso, teria que ser algo científico e bem elaborado através de testes de acompanhamento psiquiátricos e psicológicos. Então não dá para afirmar isso. Agora, é quase evidente que sim, ele está passando por algum transtorno muito grande, no mínimo, né, um desenvolvimento da raiva contra o pai dele, uma deturpação. Mas contra a família, contra o pai, tudo bem, isso já respondeu, mas eu acredito que quando ele assassinou a menina, ele estava no estado de consciência normal, que foi de defesa. 50 dias depois de cometer o crime e cometer o incêndio, assassinar as pessoas e tal, aquela menina viu, então ali eu acho que seria mais um instinto de sobrevivência. Sim, né? Ela me reconheceu, eu vou ser preso, alguma coisa. Poderíamos explicar por aí, mas fica muito difícil, né, dizer digamos, a raiva do pai desde os 12 anos, prometer de morte e matá-lo ele tinha 40 e tantos anos depois. É muito tempo aquela raiva durando ali, né? Com a menina, com certeza, foi mais questão de sobrevivência. Assim como se enfiar no mato, ficar 3 anos vivendo de uma forma primitiva, né? É uma questão de sobrevivência, de alguma forma. Agora, Roberto, a mente humana é uma coisa, assim, realmente fantástica, uma coisa, assim, extremamente misteriosa, que hoje eu acho que é mais fácil nós entender o universo do que entender a mente humana, né? Você imaginar que uma pessoa, depois de ter feito o que fez, no caso do Rolon, passar 3 anos sobrevivendo no mato, passando por... E tudo indica que, de fato, ele sobreviveu sozinho ali, né? Tudo indica. Até agora apareceu mais alguma situação aí que a gente tomou conhecimento. Parece que quando ele matou o pai dele, ele simulou uma situação de um assalto ao pai dele. Parece que ele escondeu até alguns objetos, os documentos dele, quer dizer... E, de repente, matou o pai, matou a família... E passou a viver no mato durante 3 anos, próximo da cidade e sem nenhuma, aparentemente sem nenhuma ajuda, simplesmente vivendo de pequenos furtos de alimentos que ele encontrava na natureza. Como é que
a cabeça de uma pessoa consegue se adaptar a esse mundo, a esse meio, a essas transformações? Como é que ele consegue sobreviver assim, alguém que veio do mundo social, de um convívio social de pessoas? É muito difícil responder essa pergunta, porque eu vou só citar o exemplo do furacão Katrina, né, que arrasou Nova Orleans. Vários estudos apontam isso. As pessoas, em 72 horas, sem água e sem comida, viram bicho. Então, a nossa sociedade dura quanto? Até que a fome o aperte. Isso tem vários estudos que comprovam isso. No furacão ficou mais evidente porque começaram os estupros, os roubos e tal. Em 72 horas as pessoas estavam quase se matando para comer. A mesma situação uma no Haiti, coisa né? terrível. Então, por que o caso do Reolon nos choca? É alguém normal que nasceu aqui, plantava milho, feijão, cuidava das vaquinhas dele e tal, era líder, participava, jogava futebol. E o que nos choca é que é alguém nosso aqui, fez isso. Se fosse alguém lá da Bolívia, dos Andes, do Japão, tal, você olharia isso com curiosidade. Aqui nos choca porque, poxa, mas como é que alguém daqui pode fazer um negócio desse? E pode. Aqui, em qualquer lugar, pode acontecer uma barbaridade dessa. Por quê? Existe a violência dentro de nós. Nós somos animais que queremos sobreviver. E nós somos violentos, sim. Claro que a gente faz todo um arranjo social, dá o poder de força apenas para o Estado, que é o caso da polícia. Nós não podemos usar arma e nem ficar batendo em ninguém. A gente se sentir prejudicado ou perturbação do sossego, você tem que reclamar e a polícia pode usar a arma e tal. Eles têm o monopólio da força. Existe Nós não podemos contrato social, É um contrato né? social agora, é um contrato social. Qualquer um pode quebrar isso a qualquer momento, como é quebrado, né, com as violências. Mas aí, é um outro fato que a gente precisa abordar aqui no programa. A gente tem acompanhado, e não vamos jogar a culpa dos atos que o Gilmar Reolon cometeu somente na questão do pai, ou jogar para a sociedade como um todo. Mas o que eu vejo no nosso país, infelizmente, o Brasil não tem políticas públicas claras para investir aí na questão da assistência psicológica, na orientação. Carece muito isso no Brasil, até pelos investimentos que o Brasil aplica, segundo a Organização Mundial da Saúde, é muito inferior que outros países. Muito inferior. Nós temos alguns dados que a Organização Mundial da Saúde recomenda que 5% da verba da saúde seja para a saúde mental. Uhum. Nos Estados Unidos, 6% de toda a verba da saúde, são 300 bilhões de dólares, é para a saúde mental. Aqui no Brasil é 2,5% só que vai. Então nós podemos ver o atendimento dos nossos CAPs e tal, nas escolas não tem psicólogo, na polícia deveria ter um psicólogo, na delegacia, e não tem, nós não temos essa estrutura. Então é uma questão de política pública, sim. Para você ter ideia, com depressão, pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia e tal, 40% das pessoas no primeiro mundo não buscam tratamento, 40%. No Brasil, 70%, 80% não vão atrás de tratamento. Então, a psicologia e a psiquiatria estão muito elitizadas, é muito caro aqui no Brasil. Por isso que o governo precisa colocar à disposição de quem precisa, tornar a psicologia e o atendimento médico, a própria saúde como um todo, mais acessível. Nós não temos esse trabalho de prevenção, nós só corremos atrás do prejuízo. E, doutor, nós estamos aqui também chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O senhor consegue, a distância, e esse período que o senhor avaliou e acompanhou, que eu tenho certeza, o caso do Reolon, lendo jornais e vídeos, a pergunta é, doutor, como fica a mente do Reolon agora, depois desses crimes e agora sendo preso? Ele tem como ter um tratamento? Pode melhorar? Como vai ficar a mente do Reolon? Não dá para ter ideia também. Se ele fosse psicopata, ele não teria o menor remorso. Mas nós não sabemos, né, sobre isso ainda. Mas ele não teria o menor remorso. Agora, com certeza, ele está afetado pelo que aconteceu, né? Deturpado ou não, com transtorno psicológico ou não, isso vai marcá-lo profundamente para o resto da vida. É que nem quando você fala, vamos curar uma depressão, vamos curar um pânico, vamos curar uma esquizofrenia. Não existe cura para doença mental nenhuma. Nós só fazemos a minimização de riscos. Então, você tenta minimizar o sofrimento da pessoa, você tenta diminuir o sofrimento dela.
Mas não existe cura, dizer, agora curamos doenças mentais. Nós nem sabemos direito o que são essas doenças ainda, então, muito menos prometer a cura para isso. Com certeza, uma pessoa que passa por experiências dessas fica muito afetada. Veja no Exército Americano, saiu agora a estatística, 350 soldados do Exército Americano cometeram suicídio em 2012. 350 soldados altamente preparados, com todas as qualificações, com todo aquele dinheirama, com todo aquele treinamento, 350 soldados americanos praticaram suicídio. Que você matar alguém ou se matar, a barbaridade é a mesma em termos de violência. Você está cometendo um crime. É difícil explicar. Doutor, eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Madruga, agradeço muito o convite, né? Como eu disse, a gente teria que conhecer mais o assunto para dar um parecer mais favorável, mas de qualquer maneira, aqueles 3% que você citou de lixo, nós temos muita coisa que precisaríamos tirar da cabeça para termos uma vida melhor. E condicionado socialmente, sim. Basicamente, conhecer a si mesmo para ter um equilíbrio melhor, uma interpretação mais realista do mundo. Agora, nós, seres humanos, somos muito completos. Mas, Adir, eu quero aqui agradecer a presença aqui do Dr. Roberto, porque foi um ato de muita coragem para vir aqui no programa de televisão debater um assunto como esse, Adir, porque perante a opinião pública é muito fácil você atirar pedras, jogar, né, a culpa e dizer que é bandido e assim por diante. A gente não está dizendo que não seja, mas nós estamos chamando a sociedade para uma reflexão. Eu acho que esse é a função do nosso programa, e somente um corajoso como o senhor para vir aqui debater um assunto sem ter, mesmo que o senhor tenha dito nos blocos anteriores, ter um histórico familiar e histórico de vida do Rolon, mas teve a coragem de vir aqui e debater. Fico muito grato por isso. Agradeço. E espero que um outro programa, que a gente tiver um outro assunto, que venha aqui também a levar essa informação, porque o programa Dentro do Fato tem esse objetivo, levar de fato a informação para os nossos telespectadores. Quero agradecer também sempre a participação do comunicador Adir Seleski, em especial quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Tenho dito que quando a audiência aumenta, aumenta também a nossa responsabilidade. Aqui em nosso estúdio, quero agradecer aqui o Matheus Quadros e o seu vô, o Valdomiro Bueno Quadros, que vem acompanhar aqui o nosso programa Dentro do Fato. Lembramos a todos que o programa do Fato vai ao ar na TV Beltrão todos os sábados, às 17 horas, na sua primeira edição, e na segunda-feira, às 22 horas. Lembramos ainda que o programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.